E vamos ao terceiro tópico de nossa aula, que é a classe Monoblepharidumycetes. A classe apresenta cerca de 34 espécies em 6 gêneros, uma riqueza muito menor comparada à classe Chytridiomycetes que vimos anteriormente. Todas as espécies são sapróbias de água doce, crescendo em ramos e frutos submersos. Elas não ocorrem em água salgada e não são conhecidas espécies parasitas. Vista ao microscópio, a presença de inúmeros vacúolos dá uma aparência esponjosa característica do clado, como podemos ver na imagem A. Como dito no início da aula, hifas são raras no filo Chytridiomycota, e justamente apenas na classe Monoblepharidumycetes há a sua ocorrência. As hifas ocorrem em 3 gêneros, sendo Monoblepharis, na imagem A, Monoblepharella, na imagem C, e Gonapodia, na imagem D. Já os outros 3 gêneros da classe não possuem hifas. Os gêneros Oedogoniomycetes e Arpochytrium, esse que pode ser visualizado na imagem E, são em forma de bastão, enquanto que Hyaloraphidium, na imagem H, é unicelular em formato de meia-lua. E a classe apresenta uma característica marcante, que é a reprodução sexual oogâmica. Como vimos lá na primeira aula, a oogamia é um dos tipos de copulação planogamética, onde o gameta feminino é maior e imóvel, sendo produzido no gametângio chamado de oósporo, como podemos ver na imagem, enquanto os gametas masculinos são menores e possuem motilidade, sendo produzidos no gametângio chamado de anterídeo. Portanto, vejam que há uma diferença morfológica e fisiológica entre os gametas. E outra informação interessante é que dos 6 gêneros da classe, apenas Hyaloraphidium não apresenta zoósporos, mas autósporos que são imóveis. Mas como ocorre o ciclo reprodutivo nessa classe? Nesse exemplo, lhe mostrarei a espécie Monoblepharis polymorpha, que, como mencionei, é um dos gêneros da classe que apresenta hifas. Tudo começa na etapa A, em que uma hifa somática, repleta de vacúolos, que é uma das características da classe, forma um esporângio em seu ápice, que, em geral, apresentam um diâmetro igual às hifas e estão separados por um septo, como podemos ver na etapa B. Os esporângios formarão zoósporos e completarão um ciclo assexual. A mesma hifa que produz esporângios, induzida por altas temperaturas, pode formar gametângios, sendo os masculinos chamados anterídeos e os femininos oogônios, como mencionei anteriormente, e podemos visualizar na etapa D. Nas etapas E, F e G, os gametas masculinos móveis saem do anterídeo, nadam e apenas um deles penetra e fecunda o oogônio, que antes se tornou uma oosfera uninucleada. Após isso ocorre a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos dos gametas formando o zigoto. A cariogamia é retardada até que a parede do oósporo seja formada. Até que, quando as condições ambientais são favoráveis, o oósporo germina, produzindo uma hifa que se transforma então num novo talo. Vale salientar que a meiose ocorre durante a germinação do oósporo, quando o núcleo do zigoto se divide pela primeira vez. E revisando o que vimos lá em nossa primeira aula, como a meiose é zigótica, o estágio haploide é multicelular e o estágio diploide é unicelular, este é um ciclo de vida haplôntico. E chegamos ao último tópico de nossa aula, que é a classe Neucali-Mastigomycetes. A classe apresenta 26 espécies em 6 gêneros. Entretanto, estudos recentemente publicaram novos gêneros e espécies que ainda não são válidas devido a problemas taxonômicos podem levar o número total da classe a 29 espécies. A classe apresenta espécies monocêntricas, ou seja, com um sistema rizoide, com um esporângio solitário, como, por exemplo, o gênero Neucalimastyx, mostrado nas
na imagem E superior. E também apresenta espécies policêntricas, ou seja, que apresentam um rizomicélio, que é um sistema de rizóides conectando múltiplos esporângios, como exemplificado nas imagens inferiores, representando o gênero Libetanzomyces. Além de possuírem rizóides, algumas espécies podem apresentar, ao invés desse, uma estrutura bulbosa basal semelhante a um haustório. Haustório nós veremos na disciplina de morfologia e anatomia vegetal, que é a estrutura utilizada por plantas parasitas para penetrar nos vasos condutores de seiva do hospedeiro. Assim como diversos clados de fungos que veremos ao longo da disciplina, ainda não foi observada a reprodução sexual. E nessa classe, os zoósporos podem ser uni- ou multiflagelados, como mostrado na imagem G superior, sendo o único filo com múltiplos flagelos dentre os filos que possuem zoósporos. A característica marcante dessa classe é que todas as espécies habitam o trato digestivo de herbívoros, ruminantes e não ruminantes, produzindo as enzimas celulases e chilanases que ajudam na degradação das fibras das paredes celulares das plantas. Vale salientar que celulases degradam celulose em glicose, enquanto chilanases degradam a hemicelulose em xilose. E que a celulose e hemicelulose, junto com a lignina, são os principais componentes da parede celular das plantas, como vocês verão com maior detalhe na disciplina de morfologia e anatomia vegetal. A quebra das fibras vegetais em fragmentos menores aumenta a área de superfície disponível para uma degradação adicional realizada por outros organismos simbiontes que também habitam o trato digestivo de herbívoros, como bactérias e protozoários. Como os herbívoros não possuem enzimas que degradam materiais vegetais, esses organismos são essenciais para a sua digestão. E uma curiosidade muito interessante é que estudos filogenômicos recentes revelaram que muitas dessas enzimas produzidas pelos fungos foram obtidas através de transferência lateral de genes oriundos de bactérias que ocorrem no trato digestivo. Nessas imagens de microscopia eletrônica de varredura, vocês podem observar a espécie a Nairomyces contortus, que foi descoberta em 2018, com seu rizomicélio enrolado na fibra de uma gramínea. Relembrando do início da aula, rizomicélio porque o sistema rizóide conecta múltiplos esporângios, ou seja, ela é uma espécie policêntrica. A ação desses fungos despertou um recente interesse econômico devido ao potencial biotecnológico na conversão de materiais vegetais em biocombustível, ou seja, glicose fermentada gerando etanol, e na quebra da celulose para a produção de pasta de celulose para a fabricação de papel. Vale salientar que, se ocorrem no trato digestivo de herbívoros, é um ambiente sem oxigênio. Portanto, todas as espécies são anaeróbicas e, apesar de alguns poucos fungos, como por exemplo Blastoclade e algumas leveduras Saccharomycetales, serem anaeróbios facultativos, dentre os fungos, apenas os membros dessa classe necessitam de ambientes completamente anaeróbios. Outra informação muito interessante é que, ao invés de realizar a respiração celular através de mitocôndrias, eles possuem hidrogenossomos, que são organelas capazes de produzir ATP através de fosforilação. Bem, com isso concluímos a nossa aula. Acredito que, assim como eu, vocês devem ter ficado surpresos com a diversidade do filo Chytridiomycota. Por fim, a bibliografia utilizada nas 4 partes da aula. E nos encontramos em breve para a nossa 4ª aula.